Olá pessoal, meu nome é Guilherme, sou aluno da UFSCar e integrante do PET BCC. Como nós vimos na última aula, nós começamos a criar um bot para o Discord. Hoje nós vamos fazer um melhoramento nele, vamos colocar mais comandos. Na primeira parte eu ensinei como adicionar uma mensagem em um canal específico, caso tenha algum novo membro no servidor. Hoje nós vamos fazer dois comandos para ver como que está funcionando o servidor certinho. Bom, vamos lá. Para começar, os comandos vão ser com base em mensagens. Então, primeiro é client.on, que nós vamos tratar mensagem. Então, entre aspas, mensagem. E que tipo de mensagem que é? Assíncrona. Então, assim, mensagem igual menor, abre chaves. Bom, para começar vamos tratar alguns problemas. Primeiro a gente vai verificar de quem que é a mensagem. Então, if message.outer.bot return. No caso, se for uma mensagem que o próprio bot mandou, ele vai retornar sem fazer nada. Ou seja, não é um comando para ele. Outro, if message.channel.type for igual a DM, ou seja, uma mensagem direta e não dentro de um servidor, nós queremos que também retorne. Porque não é para ficar mandando mensagem direta, por exemplo. O próximo, if, exclamação, que é uma negação. Ou seja, eu quero que o que esteja dentro seja falso para fazer o que eu vou mandar em sequência. Então, message.content.start with config.prefix return. Nesse caso, se a mensagem não começar com um prefixo, porque é exclamação aqui, se ela não começar, vai retornar. Então tem que começar com aquele prefixo, senão não é comando para ele. Ótimo, já tratando esses possíveis problemas, primeiro a gente vai criar um conjunto, um vetor de argumentos passados para ele, que vai ser constante, sempre vai ser isso. Então constant args vai ser message. Lembrando que aqui dentro message está se referindo aqui, ou seja, se eu trocar o nome aqui, vai trocar todos os messages que está dentro. .content.slice config.prefix.len, que eu quero saber o tamanho para dividir. .trim, parênteses sem nada, split, abre parênteses, barra mais barra g. Resumindo o que isso daqui faz, ele vai separar bonitinho o que a gente estiver passando para ele. Então eu vou dar o comando com o prefixo e ele vai pegar o resto e vai utilizar. Ele vai separar exatamente o que a gente quer. E caso alguém digite com, por exemplo, usando o caps lock, a gente precisa tratar isso porque ele queira fazer o mesmo comando. Então const comando vai receber args.shift com nada dentro do parênteses, .to lowercase, parênteses sem nada. Com isso daqui a gente está pondo todos os caracteres em minúsculo para evitar problemas de digitação. Ótimo. O tratamento das mensagens a gente já fez. Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou criar um switch, que é a função de escolha. Ele vai usar o comando para escolher o comando que será utilizado. Então abre chaves, aqui dentro nós vamos começar com uma bem simples. Case ping. Essa função, resumidamente, ele vai calcular a latência da sua rede para o servidor. Então, caso o comando seja ping, o que a gente vai fazer? Com m vai esperar, então await message.channel.send, abre parênteses, aspa, ping. Aí esse m vai esperar alguma coisa para modificar isso daqui. Então, ele vai mandar ping no servidor, só que essa mensagem que é m pode ser modificada para frente. E a gente já vai editar na próxima linha. m.edit. Agora, aquele acento bonitinho para colocar código dentro. Pong. A latência é cifrão abre chaves m.create timestamp menos message.create timestamp. Ou seja, ele vai pegar o momento exato da mensagem, vai tirar quando você enviou a mensagem. Assim ele vai calcular os milissegundos da sua mensagem. Então isso daqui é milissegundos, ms. Bom, aqui ele já calculou a sua latência bonitinho. Agora, para evitar problemas, para não rodar o resto do código que tem abaixo, a gente só vem e coloca um break embaixo desse case. Legal, uma função já está feita.
Mas caso você queira fazer um arquivo diferente para colocar demais funções, vamos fazer o seguinte. Primeiro eu vou criar a função aCase. Eu quero primeiro mostrar as informações do servidor. Então, eu vou criar um comando info. Nesse comando info, a gente precisa instanciar uma nova coisa do Discord. Eu vou chamar de server embed, que vai ser uma nova instância do Discord, que vai ser de message embed. Lembrando que eu vou colocar esse new sempre que chamar isso daqui, para caso não for adicionando mais informações dentro da mensagem. Mas antes a gente precisa colocar isso daqui, porque isso daqui vai ser passado para outra função que não vai estar dentro desse código. Então, aqui em cima, nós vamos instanciar uma nova coisa. Outro var, que vai ser o server embed, que vai ser new discord.message embed. Para que a gente precisa disso daqui? Para existir, para eu modificar. Primeiro eu preciso instanciar ela aqui em cima certinho. Beleza, a gente já tem a instância criada, mas eu preciso chamar a função, que eu ainda não criei. Então vamos criar um novo arquivo, que eu vou chamar de comandos.js. Dentro dele, nós vamos criar uma função, ou seja, uma function, que vai ser chamada de info, que vai receber dois parâmetros. A mensagem, que eu vou chamar de message, para ficar igual ao outro código, e o server embed, que vai ser o canal de mensagem que a gente vai utilizar. Então, abre chaves, server embed, vai receber server embed, mas esse daqui vai receber o mesmo, só que com os atributos. Que atributos que nós vamos colocar nele? Bom, primeiro eu vou setar um título, então set title, que vai ser infos do server. Vamos setar uma cor, que, né, essa cor no caso vai ser só uma bordinha clarinha, fina. Vamos pôr 215BAA, que se não me engano vai ser um azul. Vamos setar uma thumbnail, que aqui no caso tem que ser uma URL. Então eu vou pegar uma URL aqui, que aí vai colocar uma imagenzinha bonitinha. Vamos adicionar um campo, add field, que a primeira informação eu quero que seja o nome do servidor. Então, nome. Aqui vai ser o título da field, no caso. E o que vai estar dentro da field vai ser, vamos colocar uma funçãozinha, cifrão abre chaves, message.guild.name, message.guild.name, e é isso, vai aparecer o nome. Add field. Agora eu quero escrever quem é o dono do servidor. Dono vai ser message.guild.owner.user. Vai aparecer quem é o dono do servidor. Mas eu quero, por exemplo, colocar a data de criação do servidor. Então, .add field, data de criação. Para pegar essa informação do servidor, nós vamos usar outra função. Então, no caso, nós vamos usar o moment. Message.guild.created@. Aí disso, nós vamos pegar a localização para aparecer em português. Então, local. Aqui nós vamos especificar o local, no caso pt-br. Eu quero que fique no formato, então .format, entre aspas, LLL. Isso daqui você pode escolher, eu só estou colocando um padrão mais bonitinho. Se for no site do Moment, você vai ver quais tipos de formatos tem lá. Mas antes de usar o Moment, nós precisamos instalá-lo. Então, vamos desligar o bot que está funcionando.
Ótimo, o Moment já está instalado. Mas a gente ainda precisa instanciá-lo dentro desse arquivo. Então, const moment require moment. Ótimo, agora já temos um moment. Então esse daqui não vai ter mais nenhum problema. Mas vamos adicionar mais campos ainda. Add field. Agora eu quero que ele me mostre o número de membros que estão no servidor. Então, número de membros vai ser o message.guild.member count. Ótimo, isso vai mostrar o número de pessoas no servidor. Agora, vamos adicionar um último campo, que vai ser quando você especificamente entrou no servidor. Então, acentozinho bonitinho, você entrou no server em, virgulinha, acento bonitinho de novo, cifrão, abre chave, moment, message.member.join. Aqui a gente vai seguir o mesmo esquema de data de criação. Então, mesma coisa. Inclusive, pode ser literalmente a mesma coisa. Perfeito. Mas além da data, eu quero que mostre há quanto tempo que ele está, sem que ele precise calcular. Então, fora da chave, para que fique em texto de novo, vírgula, ou seja, vírgula, a gente vai colocar outra funçãozinha aqui. Chaves, moment, message.member.join, fecha parênteses, ponto local, que vai ser pt-br também, só que entre aspas, e ponto from now. E com isso a gente fecha o que a gente quer mostrar. Mas a gente ainda não acabou. A gente já montou, mas a gente ainda não enviou. Então, basta enviar agora. Message.channel.send. O que eu vou mandar? O server embed. Ótimo. Pronto, a função está feita. É isso. Vai mostrar todas essas informações do servidor. Mas, antes disso, a gente precisa falar que ela pode ser exportada para outro arquivo. Senão o nosso index não consegue pegar ela. Então, no comecinho, vamos colocar um exports.info, que vai receber a função info. Perfeito. Já exportamos, já colocamos ela aqui. Agora a gente volta no nosso index. Bom, antes da gente chamar a função aqui, nós precisamos instanciar ela no arquivo. Então a gente vem aqui em cima, coloca outra constante, const, entre chaves, que vai ser futuramente uma lista, info. Mas esse info está vindo da onde? Então a gente tem que mandar um require. De especificamente do arquivo ./comandos, JS. Ótimo, a gente já chamou o info. Agora a gente pode vir aqui e usar ele como fosse uma função mesmo. Info. A gente passa a mensagem, que eu chamei de message. E o server embed, que eu já nomeei ali em cima. Colocamos um break. E para caso alguém escreva alguma coisa que não esteja nos cases, a gente também vai criar um caso padrão, em caso não exista nenhuma dessas comparações, que é chamado de default. Que ele simplesmente vai mandar uma mensagem para o servidor. Então, message.channel.send, comando inválido. A gente coloca o break. Agora a gente vai lá no servidor testar. Agora a gente vai lá no Discord. Aqui para testar é simples. A gente colocou isso como prefixo. O que eu quero? Informação. Info. Info. Maravilha. Lembrando, como eu não especifiquei um canal, aqui eu estou colocando no member log e continua funcionando. Então, é que ele deu a informação. Nome, teste, colocou a imagenzinha, falou que o dono é o Vilardino, no caso eu. A data de criação, 13 de julho de 2020, às 8h19. Número de membros, 3.
que é o bot, o pato bolado e eu. E aqui canta quando que eu entrei. Como eu criei o servidor, eu entrei junto com a criação. Agora vou colocar o pato bolado para também mandar uma mensagem. Inclusive vou mandar ele mandar no geral para fazer um teste também. Tá aqui. Ele entrou em um horário diferente, praticamente 20 minutos depois que eu entrei. Perfeito. Agora a gente só resta testar a outra função. Então, ping, latência de 135 milissegundos. Vamos ver o do pato? A latência dele é maior. Perfeito. Feito isso, então acabou a segunda parte. Nos vemos na terceira e muito obrigado por assistir.